valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes. Meu cordial boa noite. Saber e fazer é o nosso tema do editorial. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Assim disse Jesus, está em João capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de um modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas. Mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e fazer. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.425 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, Rádio Clube do Pará, sempre contribuindo para que você, querido ouvinte, esteja atualizado o máximo possível. Isso porque a perspectiva de vida aumentou. Estão se cogitando aí levar o corpo de carne saudável até os 150 anos.
a boca miúda viu um dos dois maiores líderes mundiais, Xi Jinping e o Vladimir Putin, conversando sobre isso, trocando a experiência de suas tecnologias. E também nós temos as redes sociais também sinalizando de que não precisa violentar tanto o corpo, basta ter o zelo próprio, procurando fazer as suas análises. Está acontecendo alguma coisa? Procure profissionais de fato que saibam resolver sem usar muitas químicas e recursos que possam prejudicar o corpo do humano. Existem sim pessoas habilitadas, e o Terceira Chamada, como um programa espírita, contribui para tais informações. Isso porque o Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Por quê? Porque hoje nós já sabemos, somos seres imortais, somos espíritos em mais uma etapa da reencarnação, que são as múltiplas existências vividas pelo espírito no processo de aprendizagem na matéria. Tudo isso é uma ciência muito bem explicada com linguagens bastante simples, proporcionada pela doutrina espírita. Então não fique aí aéreo para essas coisas que estão acontecendo. São para mais de 8 bilhões de pessoas, ou mais, vão atualizar aí os dados aí. E como falamos, procure sempre saber qual a função dos seus órgãos. Porque tem gente que anda, vive e não sabe para que servem as coisas. Você tem um atributo da inteligência, você pode melhorar o seu corpo. Assim já diz a neuroplasticidade, que é um dos ramos da ciência que estuda os nervos, os neurônios e por aí vai. E você sabia qual é a importância dos pés? Não sabia? Então lá vai a primeira curiosidade da noite. Os pés servem para sustentar o peso do corpo e caminhar. São, enfim, de instrumentos fundamentais para a posição bípede da espécie humana. Por isso, cuide dos seus pés, cuide das suas pernas. Aliás, eu quero chamar a atenção, porque tem gente que tem a tão famosa diabetes, aí tem um pequeno corte nos pés e não cuidam, quando muito são mutiladas. Então os pés têm essa função. Então cuide deles, faça a sua unha, proteja o máximo que puder. Cada órgão do nosso corpo humano tem a sua função de ser, não é, Nonato França? Com certeza. Isso. E falando em Nonato França, aí vem ele com a primeira palavra de otimismo da noite. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. E essa é forte. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância aos que dizem de você. Deixe a sua alegria brote no seu coração bom e generoso. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço eletrônico da ADEPA é facílimo: ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da informação. E você sabia
que uma das facetas da tecnologia, das redes sociais, são os algoritmos. Você sabe o que é isso? Coisas de captar as informações dos seus navegadores. Então, se a rede social verifica que você gosta daquela informação, o que ele faz? Manda mais informações nesse sentido. Então, se você é espírita, se você é simpatizante do espiritismo, se você visita nossas redes sociais, o mundo, olha só o que eu estou falando, o mundo vai entender que você realmente acredita na imortalidade da alma, na reencarnação. E aí o que vai acontecer? Vai trazer sempre páginas, novidades nesse sentido. Então você que está escutando a Terceira Chamada, sejam os nossos seguidores nas redes sociais. Como eu falei, no Instagram, Facebook e YouTube. Tem mais uma coisa, o programa Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube, mas é no canal da ADEPA. Então você vai lá, se inscreva, aperte o sininho, porque quando nós jogamos lá, a rede social lhe avisa. São os famosos algoritmos. Da mesma forma no Facebook, dê o seu joinha, compartilhe algumas informações, palestra, eventos que estão acontecendo. No Instagram, a mesma coisa. Então seja um propagador da boa mensagem. E ainda tem mais. Quando o Nonato França vai fazer uma visita em algumas instituições espíritas aí, porque ele é um expositor da ADEPA, nós colocamos o cartaz da instituição que ele vai fazer a palestra. Então é uma forma também de divulgar as casas espíritas que estão o entorno. Vai ver, tem uma casa espírita pertinho de você e você não está sabendo. Então fique por dentro das redes sociais da ADEPA. Inclusive, nesta quinta-feira agora, eu estarei no Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, que fica localizado no conjunto satélite WE8, casa número 535, Belém, Pará, Brasil, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Em Marituba, possui Centro Espírita, sim, é o Centro Espírita Reencarnação, que fica localizado na Avenida Souza Araújo, Passagem Laras, número 100, atrás do abrigo João Paulo II. Atividades sempre às terça-feira, às 15 horas. Na bucólica Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e a Comandante Ernesto. Palestras públicas toda sexta-feira, às 19 horas. Vigia já está programando aí a sua Feira do Livro Espírita. A Rose já entrou em contato com os palhaços Chantilly e Suco, então já estão na articulação, que é um sucesso sempre essa feira lá, que é mobilizado muito aquela região ali de Colares, São Caetano de Odivelas. Mas o Centro Espírita Ceareiros de Luz, que fica na cidade de Vigia de Nazaré, fica localizado à Rua Magalhães Barata 232, bairro Centro. Atividades segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Será que eles gostam de trabalhar? Sempre às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita visitando as plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se liga agora, Grupo Ame Súplica a Jesus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, e sem
nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra, e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra, e caminharmos juntos rumo à luz. E vamos de curiosidades. Você precisa saber do seu corpo humano, seu corpo de carne, saber como surgiu as coisas. Você sabe quando o homem começou a falar? Imagine, né? Quando o homem começou a falar, é por isso que eu não paro de falar. Eu aprendi ao longo das milênios de reencarnações, mas a ciência acredita que o homem tenha começado a falar ou começado a tentar falar cerca de 60 mil anos antes da era cristã. Essa possibilidade foi levantada após a descoberta de um osso hioide situado na base da língua, em uma caverna no Monte Carmelo, em Israel. Quer dizer, todas as informações estão debaixo da Terra. Afinal de contas, o planeta Terra é alimentado pelos próprios corpos humanos. É a ciência explicando a origem das coisas em nossas vidas. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se prenda às opiniões da multidão. Viva a sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 30 de novembro de 2025. Homem morre ao ser atacado por leoa em jaula. Autor: Letícia Correia.
Fonte, IG, último segundo. Neste domingo, dia 30, um caso chocou moradores de João Pessoa, na Paraíba. Após entrar em uma jaula, um homem foi morto por uma leoa no zoológico do Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica. Até o momento, não há informações sobre o que ocasionou o ataque do animal e nem de que forma o homem adentrou o habitat do felino. Ainda segundo a emissora local, TV Cabo Branco, a vítima tinha transtornos mentais, de acordo com uma nota da Prefeitura de João Pessoa enviada ao portal IG. A vítima, de maneira rápida e surpreendente, escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto. Suspeita de suicídio. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o homem teria invadido a jaula da leoa com a intenção de tirar a própria vida. As equipes de segurança tentaram impedir a ação, mas ele entrou rapidamente no recinto e acabou morrendo em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal. A Secretaria de Meio Ambiente abriu uma investigação e está colaborando com as autoridades. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba também foram acionados. Nonato França, apesar de eu estar navegando na internet, me deparei, lógico, dia 30 de novembro, mas hoje, dia 7, a história foi totalmente detalhada pelas redes sociais, pela boca miúda. E, de fato, o jovem sofria de alguns transtornos mentais. Mas o que me chamou a atenção em cima da matéria e do caso que viralizou mesmo, é que tem muita gente aí passando por alguns transtornos mentais. O que nos faz refletir, o que a gente sempre aqui está relembrando nesse programa, vamos cuidar um dos outros. Porque nós encontramos aí papai, mamãe, vovô e vovó, titio e titia, um tanto relapsos diante de algumas problemáticas que estão surgindo dentro de casa. E devido a esse rapaz, inclusive, o nosso querido amigo Toninho Malvadeza aqui da Rádio Clube, ele colaborou com a gente dizendo que realmente essa falta de atenção que as pessoas têm para com seus familiares é de uma preocupação tremenda. Então já há uma parte dos colaboradores da Rádio Clube do Pará, como o nosso amigo Toninho, Rádio Clube do Pará, estúdios, né? E então, acredito também de você, que você é avô e tudo mais. Então, vamos ficar alerta para os nossos filhos, né? Não é só filhos, não. Nossos marido, mulher, queridos, né? Todo mundo, não é verdade? Estão sobre o nosso abrigo, né? Sobre a nossa guarida, né? Dado por Deus. E aí, dentro desse aspecto que me chamou a atenção também, uma coisa que é bem própria da sociedade nossa, do dia a dia, dos interesses pessoais, Douglas. Há estudos na área de ciências humanas, da psicologia, da sociologia, que diz que um dos maiores fatores da violência em sociedade é por falta de afetividade. Olha só. Não é só carência material, não é? Que justifica, ou até explica, mas não justifica as circunstâncias das violências urbanas que a gente vive, das pessoas, né, completamente deturpada nos seus sentimentos, de falta de sensibilidade, que sai aí matando e fazendo essas coisas. Mas a afetividade é um dos pontos basilar, Douglas, para que a gente consiga ajudar a transformar estes, principalmente no caso desse jovem, né? Que há relatos também, como você colocou aí, que ele sofreu de abandono logo no início da vida dele. Então, essas circunstâncias só vieram corroborar para esse ato insano dele, é verdade. Não de suicídio, mas insano por falta de condições dele de ter um melhor discernimento das coisas. O Terceira Chamada é um programa espírita. Então não vamos ser também tão hipócritas de não analisar que nós ainda estamos num processo de evolução neste planeta. Com certeza. Existe sim almas rebeldes, almas problemáticas, mas ninguém reencarna sem um objetivo. Isso. Inclusive aqueles que conhecem. Então, realmente, existe transtornos, provocados pelas próprias pessoas, pelos próprios espíritos reencarnantes, sim, mas não vamos ficar passivos.
Porque a nossa colaboração como pessoas que conhecemos um pouco é ajudar essas almas a refletirem. Por isso, Nonato, uma das coisas que eu estou falando do Toninho porque ele aguçou o assunto antes de nós entrarmos. Ele é muito zeloso, cuidadoso pelos seus. Pela conversa que nós tivemos aqui, antes do início do programa, ele é muito preocupado e ele está certo. É muito zeloso pelos aqueles que ele ama. Ele ama. Então ele sempre diz assim, que ele fala pro neto dele, que ele coloca o neto dele para analisar como pessoa adulta. Então, quantas e quantas vezes, querido ouvinte, você já sentou ali, ao lado do seu ente querido e conversou mesmo? Pois é. Debateu o assunto. E é isso que você fala, falta de afetividade. Então não reclame quando as coisas começarem a acontecer. E se aconteceu, dá para reverter alguma coisinha. Tá, sim, a gente não pode desistir do ser humano, né? Com certeza. Aí um detalhe, eu não sou da área de pedagogia, nem conheço o comportamento desse aspecto, mas quando for assim, dentro desse, como colocou você com relação ao Toninho, que ele é muito preocupado, gente, nós não vamos pegar a nossa experiência, a nossa maturidade como pai, como mãe, como avô, como tio, e impor a uma pessoa que ainda está em fase de desenvolvimento. É exatamente pelo campo da afetividade que você vai buscar conquistar, que ele possa por si só entender o que está sendo dito. E cada geração tem o seu desafio. Você, com a sua experiência, pode colaborar e muito a essa nova geração dos computadores e das informações, e muitas delas desencontradas. Então vamos ficar antenados para ajudar melhor. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música Arraial do Pavulage, Carimbó na Ilha. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Versos de Maiandeua carrego no coração, em minhas asas de vidro, canção de vento e de chão. Canoa veloz maresia, balança no mar lá fora. Maré não está pra peixe, já é hora de ir embora. Maré não está pra peixe, já é hora de ir embora. Vagueia no mar, vagueia na imensidão. Vagueia linda sereia nos versos dessa canção. Vagueia no mar, vagueia na imensidão. Vagueia linda sereia nos versos dessa canção. Eu me lembro, batucando na rua, falando que a princesa nasceu do sol e da lua. Falando que a princesa nasceu do sol e da lua. Qualquer lugar da ilha encanta na pedra creia, que a menina morena à noite virou sereia. Que a menina morena à noite virou sereia. Vagueia no mar, vagueia na imensidão. Vagueia linda sereia nos versos dessa canção. Vagueia no mar, vagueia na imensidão. Vagueia linda sereia nos versos dessa canção.
tocando na rua, falando que a princesa nasceu do sol e da lua, falando que a princesa nasceu do sol e da lua. Qualquer lugar da ilha encanta na pedra creia, que a menina morena à noite virou sereia, que a menina morena à noite virou sereia. Vagueia no mar, vagueia, vagueia na imensidão, vagueia linda sereia nos versos dessa canção. Vagueia no mar, vagueia, vagueia na imensidão, vagueia linda sereia nos versos dessa canção. E vamos a mais uma curiosidade sobre o corpo humano. O mundo está acontecendo. Perspectiva de vida, 150 anos já estão se estudando, mas sem anabolizantes, sem remédios que venham violentar. É simples tecnologia do bom cuidado. Você conhecendo o seu corpo humano, você sabe como trabalhar essas células que compõem, que são para mais de 10 trilhões ou mais de células no corpo humano. E aí, você já sabe quantos dias você pode aguentar sem comer? Ah, não sabe? Mas o Terceira Chamada vai responder isso. Quantos dias uma pessoa aguenta sem comer? Para uma pessoa saudável de 70 quilos permanecer viva, 60 dias são o limite sem se alimentar. Este número, porém, pode variar significativamente para menos, de acordo com as reações de outras partes do organismo. Às vezes, embora a pessoa ainda tenha reservas de gordura, o pulmão ou outro órgão não resiste à fragilidade provocada pela falta de nutrientes. E aí, Nonato, sabe do que eu me lembrei agora? Das nossas crianças, entre aspas, chantagistas. Mamãe, eu tô com fome, a senhora quer que eu morra de fome? Aí a mãe pode até responder, não, tu ainda aguenta 60 dias. Mas tem aquela criança também que quando chegava em casa, né, morrendo de fome, viu um prato em cima da mesa, mamãe, de quem é esse pratão? Eu disse, é seu, meu filho, esse pratinho? Pois é, então Terceira Chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Isso é interessante. Estude sua alma, que é o seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno,
esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 396. Algumas pessoas julgam ter vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, em que vão se tentar deter. Essa ideia é apenas uma ilusão? E eis a resposta dos imortais. Algumas vezes é real, frequentemente, porém, é uma ilusão contra a qual deve o homem precaver-se, já que pode ser efeito de imaginação supraexcitada. Nonato, sabe que eu me lembrei? O que nós estamos debatendo agora, né? Inclusive nas curiosidades. Você precisa conhecer o seu corpo de carne. Sim. Que você vive entre uma realidade, ou uma fantasia, ou uma excitação do próprio corpo de carne. Mas fato é, tudo tem que ser analisado por nós, não é verdade? Certo, é apreciado no seu devido circunstâncias e na sua devida utilidade até, porque quando a gente confunde as coisas, depois a gente joga também então a responsabilidade para a ilusão, não é mesmo? Para o sonho, não é? Para as lembranças, enfim, a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso que Kardec fez essa pergunta, porque é uma distinção. E a doutrina espírita, como ciência, ela faz essa distinção, mas ela não menospreza a concepção da ideia de lembranças do passado, que raramente, como ele diz, muitas das vezes no nosso momento de sonho a gente consegue absorver essas lembranças, né? E traz para o nosso momento, digamos, presente, mas isso não é tão somente. Se você quer descobrir quem realmente é você, dentro daquela lição de otimismo que nós tivemos agora na leitura, conheça a sua realidade dentro da verdade que está em você, em nós, não é? E essa verdade é que vai fazer com que, ao descobrirmos, nós sabemos o que é que nós somos de verdade. Pois é, Nonato, às vezes a gente encontra até dificuldade em conversar com alguns teimosos, sabe? A teimosia do ser humano, por não querer reconhecer e não querer estudar a si próprio, leva realmente a criar fantasias. Então existe uma realidade. É possível sim você ter um choque anímico de lembranças passadas, sim, mas também pode ser uma excitação. E quando você fica fugindo dessas verdades, aí você buga, você entra em colapso, como aconteceu com o nosso jovenzinho aí que entrou na jaula da leoa. Sim. Veja bem, ele já nasceu praticamente atormentado com isso, mas nós estamos analisando agora, dentro da revelação do tempo e no espaço, que ele já é uma alma que já vem fugindo de si próprio há várias reencarnações. Então, se você é acostumado a ficar fugindo de verdades absolutas, você vai bugar. Deus não pune ninguém, sabe? Nós não somos um projeto dele para o sofrimento. As leis de Deus são tão simples. Jesus está aí para nos ajudar a separar o céu, o inferno, a verdade da mentira. É só entender e permitir-se a mudança, não é, Nonato? Com certeza. Essas lembranças que esporadicamente, por isso que ele diz lá, que acontece, na verdade ela vem em seu benefício. Então, é o seu benefício. Por quê? Porque você nesse momento descobre um tanto quanto dessa verdade, dessa lembrança do passado. Só que nós não gostamos muito quando essas circunstâncias vêm para ajudar os nossos ensinamentos na vida presente. Aí o que a gente faz? A gente menospreza. Se for coisa boa a gente quer, mas se for coisa ruim, não. Eu tive um pesadelo. Na verdade não teve pesadelo, teve uma lembrança do que foi. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o grupo Sintonia, O Caminho. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto.
mensagem que tanto escutei. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. O que eu vivi era a resposta que eu tanto busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar o caminho. É viver em paz, se não discutir, trabalhar mais, não desistir, fazer o bem e não maltratar, amar alguém e não magoar, e não magoar. O que eu vivi era a resposta que eu tanto busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar o caminho. É viver em paz, se não discutir, trabalhar mais, não desistir, fazer o bem e não maltratar, amar alguém e não magoar, e não magoar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Não deixe para depois. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Não deixe para depois. O pai de família chegou em casa e se sentou à mesa com as contas do mês a pagar, e algumas já vencidas, quando seu filhinho, cheio de alegria, entrou correndo na sala e disse com entusiasmo: "Feliz aniversário, papai. Mamãe disse que você está completando 55 anos hoje. Por isso eu vou lhe dar 55 beijos, um para cada ano." O garoto começou a fazer o que prometera quando o pai exclamou: "Oh, filho, agora não. Estou tão ocupado." O menino fez silêncio imediato, mas o seu gesto chamou a atenção do aniversariante. Olhando-o, o pai percebeu que havia lágrimas em seus grandes olhos azuis. Desculpando-se, disse ao filho: "Você pode terminar amanhã?" O menino não respondeu e não foi capaz de disfarçar o seu desapontamento enquanto se afastava. Naquela mesma noite, o pai lhe falou: "Venha cá e termine de me dar seus beijos agora, filho."
Ou ele não ouviu ou não estava mais com vontade, pois não atendeu ao pedido. 2 meses depois, um acidente levou o garoto. Seu corpo foi sepultado num pequeno cemitério, perto do lugar onde ele gostava de brincar. Aquele pai constantemente se sentava ao lado do túmulo do seu pequeno e, observando a natureza, pensava consigo mesmo: o canto do sabiá não é mais doce que a voz do meu filho, e a rolinha que canta para os seus filhotes não é tão gentil como o menininho que deixou de completar a sua declaração de amor. Ah, se eu pudesse ao menos lhe dizer como me arrependo daquelas palavras impensadas e como o meu coração está doendo agora por causa de minha falta de delicadeza. Hoje eu fico aqui sentado, pensando em como pude não retribuir seu afeto e entristeci seu pequeno coração, cheio de ternura. Às vezes, por motivos banais, deixamos passar oportunidades únicas que jamais se repetirão em nossas vidas. São momentos em que uma distração qualquer nos afasta do abraço afetuoso de um ser querido. Um compromisso que poderíamos adiar nos impede de ficar um pouco mais com alguém que nos deixará em breve. Depois, como aconteceu ao pai que recusou os beijos do filho, só resta a dor do arrependimento. E essa dor é como um fogo que queima sem consumir. E não é necessário que a pessoa a quem negamos nossa atenção seja arrebatada pela morte para que sintamos o desconforto do arrependimento. Quantos filhos deixam de procurar os pais por falta de atenção e se vão em busca de alguém que ouça seus desabafos ou responda suas perguntas? Quantas esposas se fecham no mutismo depois de várias tentativas de diálogo com o companheiro, indiferente ou frio? Quantos esposos se isolam após tentativas frustradas de entendimento? Por todas essas razões, vale a pena prestar atenção nos braços que se distendem para um abraço, os lábios que se dispõem para um beijo, as mãos que se oferecem para um carinho. Um gesto de ternura deve ser sempre bem recebido, mesmo que estejamos sobrecarregados, cansados, sem vontade de atender. Uma demonstração de amor é sempre bem-vinda, para dar novo colorido às nossas horas, ao nosso dia a dia, às nossas lutas. O amor, quando chega, dissipa as trevas, clareia o caminho, perfuma o ambiente e refaz o ânimo de quem lhe recebe a suave visita. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque nós somos filhos de Deus, um projeto de Deus feito para a felicidade. Programa de hoje, sinalizando que nós precisamos conhecer o nosso corpo de carne. A neurociência já avançou e muito nesses conhecimentos. Nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Mas quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Nós somos fabricadores e também agregadores de outras energias. Tudo é ciência espírita, já dita por nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois deuses. O que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. E ele sinalizando que nós não podemos nos divorciar de Deus, porque ele é a fonte originária de tudo. A oração é esse espaço reservado para conversar com Deus, sim, para dizer: papai do céu, não tá legal, o que, meu filho? E aí ele conversa na acústica das nossas consciências. Detalhe, Jesus foi tão cumpridor das leis de Deus que ele se eximiu de algumas coisas. Tanto é que ele diz: está acontecendo alguma coisa, meu filho? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita nos apresentando o mundo espiritual de uma forma muito mais científica. Então nós somos cercados por nuvens de testemunhas que querem o nosso bem. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido dentro das nossas conquistas.
E você pensa que está sozinho nesse levante? Negativo! Olha quem está conosco, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo Vanderlei, Clarice e Lúcia Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no Bairro Novo em Marituba, Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Deus, nosso Pai, que tens todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade,
ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Esperar não é perder tempo, mas acreditar que há um tempo determinado para todas as coisas. Autor desconhecido. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.